Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Bandeirantes. Em 1976, quando houve mais um golpe militar na Argentina, foram vários, né? A Argentina é um país com muitos momentos de regimes de exceção, com o povo submetido a ditaduras, quase sempre diretamente das Forças Armadas ou com civis controlados por generais. Em 76 foi o golpe clássico, típico, militares no poder. E naquele ano, 1976, Henriqueta Maroni tinha 49 anos. Ela é de 27. E tinha ali uma vida muito parecida com a de outras mulheres de sua geração, com a maioria das mulheres de sua geração. Era uma professora, tinha 4 filhos, o sobrenome Maroni era o sobrenome do marido, Juan José Maroni. Ela teve 4 filhos, 2 deles, Maria Beatriz Maroni e Juan Patrício Maroni. No ano seguinte, no dia 5 de abril de 1977, no ano em que Henriqueta completou 50 anos, 2 de seus 4 filhos foram sequestrados, Maria Beatriz e Juan Patrício. Não foi um único sequestro, foram 2 sequestros, ações diferentes, comandos militares diferentes. Henriqueta, professora, tem a sua casa invadida, bens roubados, e descobre que 2 de seus filhos foram sequestrados em ações diferentes. Ela continuou dando aulas no bairro popular, conhecido como Ciudadanías, da cidade de Buenos Aires. E ali, no bairro popular Ciudadanías, ela inclusive desenvolveu, paralelamente a esse drama, ela desenvolveu uma espécie de escola de música que funciona até hoje. Funciona até hoje. Aliás, o nome hoje do lugar é Madres Nuestros Hijos, La Vida y la Esperanza. Ela foi presidente da Mães da Praça de Maio, da linha fundadora. Ela foi uma das fundadoras. Mas lá em 77, sua filha Beatriz tinha 23 anos e havia recebido, inclusive, autorização para trabalhar como assistente social, e ela se formou na Universidade de Buenos Aires, trabalhava num centro de saúde que funcionava na chamada Cidade Oculta, Mataderos, e em um hospital de Avejaneda, que é ali na Grande Buenos Aires. Ela militava na Juventude Peronista e nos Montoneros. Seu irmão, 2 anos mais novo, Juan Patrício, 21 anos, estudava Sociologia na Universidade de Buenos Aires e trabalhava na Aerolíneas Argentinas, essa que o Milei está destruindo, né? Militava na Juventude Universitária Peronista
e também nos montoneiros. E colaborava em programas de alfabetização da Direção Nacional de Educação de Adultos, lá na Vídia Ciudanês, junto com a mãe. Junto com a mãe. A mãe dava aula de história. Tempos depois dessas ações separadas, chegam relatos. Maria Beatriz e Juan Patrício foram vistos no Centro Clandestino de Detenção Clube Atlético. Centros clandestinos de detenção eram centros de tortura. Centros de tortura. Assim era. Lá, também no Uruguai, também no Brasil, também no Chile. E o clandestino soa até patético. As pessoas sabiam onde essas centrais de crimes do Estado, onde esses lugares em que prisioneiros do Estado eram mortos, eram torturados, vilipendiados, onde faziam tudo para que deles fosse arrancada a dignidade, com ou sem informações, a dignidade e, por fim, a vida. E essa mulher fez o quê? Uma professora pobre, casada com um homem pobre, sem influência, sem conhecer grandes figuras da República. Tem seus 2 filhos sequestrados, 2 dos 4 que tinha. E eles hoje aparecem na estatística dos desaparecidos. Beatriz e Patrício, desaparecidos. Nunca mais foram vistos. E ela partiu então para a luta. Ela desafiou o regime militar. No ano seguinte aos sequestros, 1978, aconteceu a Copa do Mundo na Argentina, vencida pela Argentina. E ali estavam, claro, como em todas as Copas do Mundo, jornalistas do mundo inteiro. E lá estava a equipe de uma televisão holandesa. No ano anterior, havia surgido esse movimento, as Mães da Praça de Maio, que depois passaram a ser chamadas de loucas da Praça de Maio. As mulheres cujos filhos foram arrancados, sequestrados pela ditadura. E surge depois as avós, o movimento Avós da Praça de Maio. Aquelas mulheres cujas filhas ou filhos foram sequestrados, a filha ou a nora sequestrada estava grávida, foi assassinada e o bebê foi roubado e doado para famílias amigas do regime, da ditadura. Os valentes sequestravam bebês. Valentes, não? Valentes. Sequestravam bebês, matavam as mães e sequestravam os bebês. Realizavam o parto ali, ou se o parto acontecia antes da morte, naturalmente, esperavam mais um pouco, matavam a mãe e levavam os bebês. Por isso também surgiu o movimento das avós desses bebês sequestrados. Henriqueta foi fundadora
do primeiro movimento, as mães da Praça de Maio. E aí, o repórter holandês, corretamente, não quis saber se era perigoso, se não era perigoso, se a polícia ia gostar, se não ia gostar. Ele foi saber daquelas mulheres que, quase numa procissão, andavam ali perto da Casa Roçada. Entrevistou justamente Henriqueta. E ela disse: eles foram às nossas casas e ali roubaram o que quiseram, destroçaram tudo, roubaram tudo o que tínhamos e a nossos filhos nos roubaram. E nunca, jamais soubemos mais nada deles. E sem que o repórter perguntasse quem, ela disse: El ejército lo ha hecho. O exército fez isso. E repetiu: o exército fez isso. Claro que virou alvo. Não se importou. 2 de seus 4 filhos foram sequestrados pela ditadura e provavelmente mortos. E quando falamos provavelmente, é porque há casos, né, raríssimos, de dados como mortos que conseguiram fugir, buscaram uma outra identidade, foram para outro país, mas são casos raríssimos. Os desaparecidos, em sua esmagadora maioria, são mortos cujos corpos não foram encontrados. E no final das contas, ela nunca cedeu. E de 77 a 83, sofrendo ameaças, algumas continuaram depois, ela seguiu denunciando. A morte de Henriqueta Maroni, esta semana, ela produziu na Argentina uma espécie de redescoberta, ou no caso de alguns muito jovens, a descoberta do que foi aquele período. Porque muitos passaram a ver as mães e as avós da Praça de Maio como atração turística. Havia referências assim, meio generalistas aos acontecimentos daqueles tempos. Mas quando morreu Henriqueta Maroni, o país pôs-se a debater por que há um movimento revisionista, que, aliás, tem 2 adeptos muito conhecidos. A vice-presidente e o presidente da Argentina. E a vice-presidente é, de certa maneira, alguém que cresceu no ambiente militar e até pela ligação com os ensinamentos que recebeu, ela se tornou uma fã tardia de Videla, o principal daqueles ditadores, o que ficou mais tempo, o que matou mais gente. E Villarroel, a vice, Vitória Villarroel, tem uma relação quase religiosa com a ditadura militar.
e na incapacidade, digamos, impossibilidade de fato, de negar que a ditadura sequestrou, matou, torturou, roubou bebês, foi corrupta. Porque além desses crimes mais graves, obviamente, os mais graves são esses, né? Sequestros, tortura, assassinatos, perseguições, prisões arbitrárias, opressão. Mas há outros, como corrupção. E a todos esses crimes se soma uma incompetência bárbara na gestão do país. Na impossibilidade de negar tudo isso, ela diz que a culpa é de quem enfrentou o regime. Fazem o mesmo no Brasil. E Milei não tem coragem que a Vila Roel tem. Ela assume a sua posição cretina, desonesta. Milei tenta dar um tratamento pseudo-técnico. É um questionamento ao número de mortos, ao número de desaparecidos, mas ele não diz nada sobre o âmago do assunto. O que foi aquela ditadura? E a quem aquela ditadura serviu? Que país apoiou aquela ditadura? Que país abriu as portas para aquela ditadura, para o golpe de Estado, como fez no Chile, no Brasil, no Uruguai? Justo o país dos incensos de Milei. Justo o país cuja menção faz Milei estremecer e ajoelhar-se, e prostrar-se, e colocar-se à disposição para as tarefas. Os militares fizeram isso. E foram traídos, porque quando, num ato de desespero para tentar salvar o regime, apelaram para um sentimento legítimo na Argentina, de que as Malvinas são argentinas, e são, eles tentaram salvar o regime apelando para esse sentimento e invadindo as ilhas. E foram traídos. O fiel aliado, os Estados Unidos, apoiaram Thatcher. Reagan forneceu todas as informações que sua inteligência possuía para a orientação dos almirantes ingleses. E Pinochet, Thatcher nunca se esqueceu disso, Pinochet colocou aeroportos chilenos à disposição de aeronaves inglesas. Tudo isso sob um acordo que diz, e os Estados Unidos são signatários, e o Chile é signatário, que se um país das Américas, do Canadá ao Brasil, se um país das Américas for atacado por um país que não é das Américas, aquele país atacado deve ser defendido pelo conjunto dos países americanos. E o Milei chegou a provocar, inclusive, ira dos veteranos da Guerra das Malvinas, porque não conseguiu esconder sua admiração por Margaret Thatcher. E esse é um nome que faz estremecer
os oficiais e soldados daquela época. Mas, ao mesmo tempo, ele agrada a memória da ditadura. Ele faz gestos e acenos para os argumentos da ditadura. Ora, se Villarroel e Milei são revisionistas, querem dizer que a ditadura não foi tão ruim, não cometeu tantos crimes como dizem. A juventude argentina, quando se deparou com as histórias que vieram ou que voltaram à tona com a morte de Enriqueta Maroni, se interessaram mais pelo assunto. Ótimo. Não precisam mergulhar em pesquisas. A simples, singela, dramática, triste história de Enriqueta Maroni é suficiente. E quanto ao argumento de Villarroel, mas houve os que pegaram em armas. Não. Quem primeiro pegou em armas foi o corpo militar. O corpo que a sociedade concebe como protetor de seu território. As Forças Armadas pegaram suas armas e tomaram seu próprio país, sua própria sociedade. Subjugaram aqueles que deram a elas, Forças Armadas, autoridade para serem Forças Armadas. Os cidadãos. Eles é que pegaram em armas e tomaram o poder. Como no Brasil. Mas houve quem aderiu a ações armadas. Porque o Estado estava sequestrado por gente armada. E é óbvio que das dezenas de milhares de vítimas da ditadura argentina e da ditadura brasileira, alguns pegaram em armas. Mas quando o regime arremessa contra a sociedade, não há conceito algum de justiça, de análise dos fatos, de julgamento. Todos se tornam sequestráveis, torturáveis. Todos podem ser mortos pelo Estado. É um Estado criminoso, é um Estado covarde, é um Estado torturador, um Estado sequestrador. E faz isso com as armas que a sociedade lhe deu. Com a autoridade de ter armas, conferida essa autoridade pela sociedade. É uma delegação. E elas se voltam contra aquela sociedade. E reprimem, e prendem arbitrariamente, e sequestram, e torturam. Houve no Brasil também sequestro de bebês, inclusive indígenas. Aliás, parem com essas estatísticas que não consideram os indígenas que foram mortos pela ditadura, inclusive para serem retirados os sobreviventes de terras que interessavam a grandes empresas, a grandes corporações, inclusive estatais, como a Vale, na época era estatal. Parem de ignorar os indígenas mortos pela ditadura no Brasil e as crianças sequestradas. E na Argentina, o sequestro de bebês foi
sistemático. Sistemático. Ora, essa história da Henriqueta Maroni foi apenas uma de milhares. Mas ela é única. Porque toda história é única. Todo drama é único. Toda perda de filho é única. Não é estatística, é única. Aquele sofrimento é único. E a luta de Henriqueta Maroni também foi única. E ela não cedeu. E ela viveu até aos 98 anos, farta de dias, né? Como diz a bela expressão bíblica, farta de dias. E nunca perdeu o que tentaram tirar dela. A dignidade, meu caro Ronald Gimenez.